Opa, agora estamos ao vivo. Começando. Opa, muito bem. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Boa noite. Boa noite. Opa, agora sim. Ok. Bom, boa noite, pessoal. Estamos começando a primeira live do Feng Shui Tradicional. Meu nome é Riceles Costa, eu estou falando agora da cidade de Castanhal, no estado do Pará. Tá? E estamos iniciando essa fase de transmissões, né? Demorou um pouco, já era para estar trabalhando nisso há algum tempo, né? Mas as coisas vão acontecendo e a gente vai ajustando, né? Estamos numa fase muito grande de ajustes, né? Boa noite. Quem for entrando, puder dar um oi só para verificar se o som está saindo bem, né? Estamos aqui nos minutos iniciais, seja bem-vinda, né? Então, estamos iniciando essa fase de trabalho, né, colocando a partir do perfil Feng Shui. Oi, boa noite. Brécia Cristina, muito prazer, Brécia. Tá ouvindo bem? Estamos iniciando a partir desse perfil do Instagram, Feng Shui Tradicional, a transmissão de lives e a distribuição de conteúdo sobre Feng Shui Tradicional. Tá? Vou ajustar um pouquinho. Opa, legal, que bom. Ótimo. Deixa eu ajustar mais um pouquinho. Isso. E vamos dar continuidade a esse trabalho através do Instagram, desse perfil, Feng Shui ou Feng Shui, _tradicional. Também um grupo de Facebook com o mesmo nome, tá? E também uma página no Facebook que se chama Decorando com Feng Shui, @Decorando com Feng Shui. Depois vamos estender, também tem o perfil, aliás, o canal no YouTube. Mas todo o conteúdo que está no canal do YouTube, eu estou começando a postar aqui também nesse perfil do Instagram, através do IGTV. Bom, o tema dessa primeira live, né, nós vamos fazer lives durante toda essa semana. O tema dessa primeira live são os mitos do Feng Shui. Tá? Então, fiz uma lista aqui de alguns mitos, que não tem a ver com mitologia, mas com algumas ideias que são repassadas, repetidas, e acaba ficando como uma grande verdade e no final tem pouca relação com o Feng Shui tradicional. Antes de começar, vou só me apresentar de novo. Eu sou Riceles Araújo Costa, eu tenho 52 anos, sou arquiteto, graduado em arquitetura e com uma especialização em planejamento regional, e já há muitos anos, sou arquiteto há 25 anos e quase esse tempo também de estudo de Feng Shui. Comecei a me dedicar às consultorias, às avaliações de Feng Shui no ano de 2001. Então já são quase 20 anos de prática, de consultorias, de projetos, de estudos, de pesquisa, de leitura. Durante um tempo eu fiquei dedicado a outras áreas, mas de anos recentes para cá eu fiquei com arquitetura, os trabalhos envolvendo arquitetura como primeiro plano, mas agora a minha parte de terapia,
Eu também sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose, então essa parte de Feng Shui e a parte de hipnoterapia é a que estão mais em ação agora, são meu trabalho plano A, né, como a gente chama. Pois bem, vamos lá. Então vamos falar dos mitos, né, desses mitos do Feng Shui, né? O primeiro, né, é que o Feng Shui tradicional é um tipo diferente de Feng Shui. Na verdade, não é um tipo diferente de Feng Shui. O que acontece é que quando o Feng Shui começou a ficar muito popular, né, ali final dos anos de 1980 para início dos anos de 1990 e depois muito, né, dos anos de 1990, surgiram muitas escolas ou muitos métodos mais simples, né, que exigiam poucas ferramentas para atuar. E acabou que isso ficou tão popular que as pessoas começaram a tomar isso como Feng Shui, né, como Feng Shui, como se fosse todo o arsenal de conhecimento ou arsenal de técnicas do Feng Shui. E o Feng Shui tradicional, ele é mais abrangente. Por que eu uso a expressão Feng Shui tradicional? Apenas para diferenciar, né, que eu estou trabalhando com técnicas que envolvem coisas diferentes do que são vistas normalmente. O Feng Shui, ele tem a ver com o conceito chinês da sorte. Tá? Aqui no Ocidente, nós consideramos sorte, né? Quando a gente quer definir o que é sorte, a gente diz a sorte é você estar no lugar certo, na hora certa. Ou seja, a sorte ela depende do lugar, do ambiente e da hora, né? Ou seja, depende do ambiente e do tempo, né? Na ótica chinesa, sorte ela é composta de 3 fatores. Ela é composta, a sorte é você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Então, o conceito de sorte, na ótica chinesa, ela é a junção dessas três características, desses 3 aspectos. Então, o Feng Shui tradicional é o Feng Shui que considera o aspecto tempo, o aspecto ambiente e o aspecto ação humana. É o que nós chamamos de trindade cósmica, né? A trindade cósmica é tempo, é céu, terra e homem, né? O céu representando o tempo, a terra representando o ambiente e o homem representando a ação humana. Então, o Feng Shui tradicional, ele junta essas 3 coisas. Tá? Então, é por isso que ao fazer um estudo de Feng Shui tradicional, ao fazer um estudo de Feng Shui tradicional, eu preciso conhecer o ambiente, e um dos aspectos desse conhecer o ambiente é saber ou determinar a direção magnética do imóvel. Tá? Eu preciso do tempo, eu preciso saber quando aquele imóvel foi construído. Tá? E eu preciso saber também todos os moradores, quem mora ali e também a data de nascimento deles. Oi, boa noite Silene. Então eu preciso saber esses aspectos e a partir daí nós vamos trabalhar para que dentro das possibilidades que o tempo oferece, dentro das possibilidades que o ambiente oferece, para que aquelas pessoas tomem a ação mais adequada, né? Então, essa é a característica principal do Feng Shui tradicional. As escolas mais recentes, né, que surgiram em anos recentes de Feng Shui, elas trabalham somente com o aspecto ambiente, ou seja, vendo apenas o ambiente e não considerando o tempo ou a ação humana, tá? Ou trabalham com o aspecto ambiente e ação humana, sem considerar o tempo, tá?
como é que a gente considera o tempo? Né? É quando se faz implementações ou quando se faz ajustes, né? Mas esses ajustes eles vão sendo modificados ao longo do tempo, né? Principalmente no primeiro período de tempo é um ano. Então, um estudo de Feng Shui, uma avaliação de Feng Shui, ela é feita, tá, para um período de um ano, né, que começa o ano chinês, ali por volta do dia 4, dia 5 de fevereiro, até o dia 4, dia 5 de fevereiro do ano seguinte. Então, todas as vezes vão fazer ajustes, em algumas coisas sim, algumas coisas precisam ser ajustadas, tá, para que se considere esse aspecto tempo. Tá? Nas escolas mais recentes, como eu falei, às vezes leva em conta apenas o ambiente, às vezes leva em conta o ambiente e o aspecto das pessoas, dos moradores. Tá? Ok, vamos lá para o mito número 2. Tá? Teve uma época que a gente chegava, né, ficaram muito famosos os cantinhos da prosperidade, né? Então a gente chegava para fazer uma consultoria, a primeira coisa que a pessoa perguntava: onde é o meu canto da prosperidade? Tá? Então um dos mitos, né, do Feng Shui é que o Feng Shui tem a ver com prosperidade. Tá? Tem a ver com prosperidade também, mas não é esse o aspecto principal de uma avaliação, de um estudo de Feng Shui. Tá? O Feng Shui ele está dentro de um corpo de conhecimento chamado de 5 artes chinesas, né, que elas abrangem desde a astrologia até as artes marciais, do Feng Shui, a acupuntura, e o que é que conecta todos esses ramos de conhecimento? Um corpo teórico que é igual para todos. Então, se você estuda Feng Shui, ou se estuda medicina tradicional chinesa, ou se estuda arte marcial, sempre vai ter acesso ou vai ter contato com a teoria do Qi, a teoria do Yin Yang, a teoria dos 5 elementos, os troncos terrestres, os troncos celestes, os ramos terrestres e assim por diante. Então, esse mesmo corpo teórico, tá, dá suporte a todas essas práticas, a todos esses ramos de conhecimento. Tá? E as práticas chinesas, elas têm a ver com 2 aspectos que estão conectados, com saúde e longevidade. Então, todas as técnicas, todo esse ramo de conhecimento, esses ramos de conhecimento chineses, ele tem a ver com saúde e longevidade. Você ter saúde para ser longevo, para viver muito, né? Mas por que viver muito? Tá? Para os chineses, um símbolo de muito boa sorte é a tartaruga. Por que a tartaruga? Porque embaixo a tartaruga é reta, né? É quase um quadrado, tá? E esse quadrado representa a Terra. Não que os chineses acreditem que a Terra seja quadrada, não é isso. Tá? Mas representa a Terra, e o casco da tartaruga é redondo, representa o céu. Então, quando nós estamos na Terra, onde a gente está olhando é plano, né? É reto. E acima de nós tem a abóbada celeste. Então, nós estamos entre o céu e a Terra. Tá? Da mesma forma, a tartaruga está entre o céu e a terra. E a tartaruga vive muito tempo. Tá? Oi, Raquel. A tartaruga vive muito tempo. Tá? E com isso ela adquire, né, sabedoria, né, sapiência. Tá? Então, esse é o objetivo. Tá? Esse é o objetivo
dos métodos terapêuticos chineses, né, é que a gente viva muito para obter sabedoria, né? Quanto mais a gente vive muito e adquire mais experiências, e quanto mais experiências nós vivemos, tá, mais sabedoria nós temos, tá? Então, o principal aspecto, né, que um consultor de Feng Shui vai verificar na casa, ou mesmo que seja o local de trabalho de alguém, né, é com relação à saúde. É o aspecto principal, para que as pessoas ali tenham saúde, né? Ou seja, se tiver saúde, o resto se arranja, o resto se resolve, o resto é mais simples de resolver, né? Como diz um professor meu, um monge taoísta, ele dizia: trabalhe sobre o aspecto de saúde, foque sobre o aspecto de saúde, e o resto é do karma, é do merecimento de cada pessoa, tá? Então esse é um grande mito do Feng Shui, né? É muito fácil a gente abrir um site, procurar sites ou procurar vídeos no YouTube, regras para prosperidade, não sei o que para prosperidade, mas não. Primeiro aspecto de um bom estudo, de uma boa avaliação de Feng Shui é saúde. Ok? Pessoal, essa é a minha primeira live, tá? Então, eu tô me aprimorando aqui com essa ferramenta. Eu já uso o Instagram há muito tempo, mas é a primeira vez que eu estou fazendo uma live. A primeira vez que eu fui participar, eu dei errado, eu desliguei, tá? Então, eu não sei como é que eu vou conseguir controlar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aqui, eu vou tentar perceber. Opa, legal, que bom. Opa, tá indo bem, ótimo, valeu, Raquel. Então eu vou deixar um espaço para pergunta, né? E aí, se eu perder alguma pergunta, depois a gente retoma, me manda um direct e a gente conversa e troca ideia. Ok? Vamos lá. Vamos pro terceiro mito, né? Era uma coisa que era muito comum, né? Muito comum antigamente. Muito obrigado. Era muito comum antigamente nos... É a luz, Raquel. É uma luz que deixa a minha pele vermelha. Anos atrás, a Raquel também acho que passou por essa fase, né? A Raquel é consultora de Feng Shui lá no Sul, né? Somos parceiros aí de trabalho. E havia pouca informação, dificuldade de acesso à informação. Então, a gente procurava de tudo, qualquer livro novo, qualquer coisa nova. Então, chegou uma época que eu morei em Palmas, no estado do Tocantins, tinha só uma lojinha de produto esotérico que trazia livro de Feng Shui. E aí todo mês eu ia lá. Chegou o momento que eu tinha todos os livros de Feng Shui publicados em português, né? Já não tinha mais novidade. E tinha uma coisa muito comum, uma frase muito comum em todo livro de português. Todo livro de Feng Shui em português, né? Que era o seguinte: os espelhos são a aspirina do Feng Shui, né? Ou seja, né, qualquer coisa que você queira resolver com o Feng Shui, use espelhos, tá? E não é bem assim, tá? Eu vou ainda gravar, vou fazer uma live, vou fazer alguns vídeos explicando o uso do Feng Shui. Não dá para fazer agora, né? Esse primeiro vídeo são tópicos, tá? Mas chegou um momento eu conheci uma pessoa que fazia o Feng Shui dos espelhos e enchia de espelho pela casa. Não é assim, tá? Não é uma coisa perigosa, espelhos não são perigosos, né, como também muita gente acredita,
tá? Mas também não são a aspirina, não se resolve tudo com espelho, tá? O uso dos espelhos, ele depende de como aquelas pessoas usam o imóvel, tá? Oi, Ana Luísa, boa noite. Então, o uso dos espelhos depende de como as pessoas usam a casa. Tá? A maior consideração que a gente tem com espelhos, e eu vou explicar isso num outro momento, é evitar de ter espelhos, né, em que a pessoa esteja deitada e o espelho esteja na direção, em que a pessoa esteja se vendo no espelho. Tá? Isso aqui, por exemplo, acontece em casa. Eu tenho um armário com algumas portas estreitas, né? São 2 portas com espelho. Então, durante a noite, o que é que eu faço? Eu simplesmente abro aquelas portas, porque não fica mais refletindo quem está na cama. Essa é a principal consideração. Tá? Agora, tem outras coisas, por exemplo, que é muito comum, que virou mito também, né? De colocar... Oi, querida, boa noite. Coloca um espelho atrás do fogão, né? Atrás do fogão. Por quê? Né? Porque aumenta a percepção das bocas, né? Vai dobrar o número de bocas, né, do fogão, né? Então isso significa prosperidade, tá? De onde vem isso? Tá? De onde vem isso? Nós temos que ver, vou explicar... Opa, desculpa, gente. Tá? Eu vou explicar 2 pontos, né? O famoso espelho atrás do fogão. De onde vem isso? Tá? Nós temos que ver que na China, tá, a população, antigamente, né, já melhorou bastante, mas antigamente a maioria da população era de agricultores. Tá? E a casa era feita de um jeito que a cozinha era muito protegida, porque a cozinha era o local de preparo, mas era também o local onde se guardava o alimento. Tá? Não tinha geladeira, né? Então tinha os quartos, assim como também em outros países do mundo, né? Na Europa tem aqueles porões naquelas casas antigas, né? Que tinham os porões que eram a despensa da casa. Tá? Então, para o chinês, ter comida era bom, era sinal de prosperidade, se tinha comida para a família, sei lá, durante todo o inverno. Tá? Significa que a família ia passar bem. Isso é prosperidade para o chinês, isso é saúde para o chinês. Tá? Então é por isso que a cozinha era um ambiente muito protegido, bastante protegido. Não era qualquer pessoa que acessava a cozinha, só as pessoas da família. Tá? Então, se eu consigo visualmente dobrar a quantidade de alimento, isso cria uma imagem mental, né? Eu sou mais próspero, né? Então isso tem a ver com a percepção da pessoa, né? A percepção das pessoas da casa, né? Então simplesmente colocar um espelho atrás do fogão, tá? Não significa que vai melhorar, né? As pessoas vão ter aquela sensação de que tem mais comida e, consequentemente, tem mais prosperidade se essa ideia de comida e prosperidade estiverem conectadas para essas pessoas. Tá? Porque, por exemplo, não adianta ter um fogão lindo e maravilhoso com um espelho atrás e, de repente, as pessoas da casa não usam o fogão. Tá? Não usam, porque no dia a dia delas as refeições são mais corridas, elas mandam buscar fora e etc. Então isso não vai funcionar. Tá? E também pessoas, né? Eu tenho um amigo que vê como isso varia de pessoa para pessoa. Eu tenho um amigo que ele diz que para o irmão dele, um bom sinal de prosperidade, ele se sente bem, é quando ele pega o dinheiro e faz um supermercado e ele enche os armários da cozinha e enche a geladeira de produtos. Então ele sente que ali ele está próspero, ele está bem, a família dele está bem. Tá? Então para ele não vai funcionar o espelho atrás do fogão. Né? Um outro local que se coloca muito o espelho, né, assim, espelhos bem pomposos e bem bonitos, é na sala de visita. Né?
na sala de visita. Então tem aquela mesa bonita, umas cadeiras bonitas, né? E um espelho, né? Ora, se você usa a sala de visita, se as visitas chegam na sua casa, você leva as pessoas para esse ambiente, né? Isso é muito bom, isso é bem legal. Ou seja, todo mundo vai se ver ali, então vai criar a impressão na cabeça dessas pessoas, na mente dessas pessoas, que a alegria, que o barulho, que a felicidade, que o movimento é bem maior. Agora, se é aquela sala simplesmente de enfeite com um espelho refletindo a cadeira e a mesa vazia, né? Então o espelho só vai aumentar o vazio. Né? Então nós temos que ver como, para implementar não só espelhos, para usar espelhos em uma casa, tá? Ou qualquer outra coisa de Feng Shui, é preciso entender como a família usa o ambiente, usa os ambientes, usa a casa, como elas circulam pela casa, tá? Então, essa de que os espelhos são a aspirina do Feng Shui, não é bem assim, não é assim, tá? Então não considerem essa facilidade de usar tudo com espelho, ok? Beleza, eu não sei como é que está o tempo, será que aparece meu reloginho aqui? Não está aparecendo, né? O Instagram permite apenas 60 minutos. Tá? Eu fiz uma lista bem grande, tá? de temas. Vamos ver se a gente consegue ver todos. Tá? Opa, tá gostando? Mini holandês? Olha que curioso. Bom, pessoal, boa noite para quem chegou depois. Para quem não me conhece, eu sou Riceles Costa, arquiteto, consultor de Feng Shui, hipnoterapeuta. E estamos com esse trabalho, já passou 26 minutos, opa, né? E o espelho em frente da porta de entrada. Ah, tá, ok, vamos falar um pouquinho desse uso também, né? O que é comum as pessoas dizerem, tá? O que é comum as pessoas dizerem é que o espelho em frente da porta de entrada vai refletir as energias negativas. Poxa, então essa tecnologia é muito boa, né? Porque o espelho vai escolher o que é energia negativa, o que não é energia negativa, né? Falar sobre a água, fonte. Pera lá, Raquel. Então, estava falando, o espelho não é capaz, né? Não tem nessa tecnologia de selecionar, né? Então, o que é comum, né, o que é um mito é dizer, não, bota aqui porque o espelho vai refletir as energias negativas, tá? Ou seja, vai refletir as energias negativas e vai deixar a positiva entrar? Né? Não faz sentido, essa explicação ela não é correta, tá? Então, Riceles, mas como é que usa o espelho, tá? Usa o espelho, tá, para criar a impressão que o ambiente é maior, né? Então, às vezes, espaços muito pequenos, tá, que tem muita gente circulando. Então, nós temos um espaço pequeno, yin, com muita gente, muito movimento, e yang. Então, vai ter um momento que as pessoas vão se sentir um pouco restritas. Então, um espelho pode ser uma solução para resolver isso, tá? Uma outra forma boa de usar espelho e adequada é quando você tem, por exemplo, um apartamento em que tem uma grande varanda e essa varanda dá para uma paisagem muito bonita, tá? Como um mar, uma floresta. Então, se em frente você tem um espelho, bacana. Então, significa que você está trazendo aquela imagem para dentro de casa, né? Então, para trazer mais luz, exatamente, Ana, exatamente, para iluminar mais o ambiente, para deixar o ambiente mais brilhante, você tem... Aqui no estado do Pará, a gente está bem mais próximo, né, da linha do Equador. Então, tem uma
dependendo da direção do imóvel, tem uma época do ano que o sol está mais inclinado ao norte, ao sul. Então, por exemplo, aqui para mim, o meu quarto ele é voltado, né, para o norte. Então tem uma época do ano que não pega, não entra iluminação direta, né? Agora sim, o sol está indo, né? Tá passando daqui para cá, tá? E aí vai entrar uma luz direta. Então nesse caso, dependendo do nível de luz dentro do ambiente, pode ser adequado colocar um espelho, tá? Então tem que ver a situação, né? Não é usar de modo indiscriminado, tá? Raquel, tu pediste para falar sobre água, sobre fontes, tá? Mas eu vou deixar para uma outra live, tá? Porque agora eu estou falando dos mitos, mas se der um tempinho a gente fala também, tá bom? Ok, tá entendido, bacana, né? Falamos do Feng Shui, falamos do Feng Shui, saúde, longevidade, os espelhos. Uma coisa que eu tenho visto muito, tá? Uma coisa que eu tenho visto muito, né? Muitos profissionais, muitos professores. Entendi. O tema dessa live, para quem chegou, tá? O tema dessa live é mitos do Feng Shui, tá? Mitos do Feng Shui. Então vamos lá. Por isso que eu falei, um dos mitos espelhos são aspirina do Feng Shui. Um outro mito do Feng Shui, né, que eu tenho visto muito recente e com muita divulgação, tá, é a questão das escadas, né? Então, as escadas são perigosas, as escadas são ruins, o Qi não sobe, ou o Qi desce rápido, tá? Então, assim, eu tenho visto, assim, outro dia eu assisti um vídeo de uma pessoa falando sobre escada como se estivesse sendo perseguida pelo Jason do Sexta-feira 13, né? Como se fosse o simples fato de ter uma escada dentro de casa fosse uma coisa muito, muito ruim. Não é assim, tá? O uso da escada precisa de critérios como qualquer outro uso de qualquer outro ambiente dentro da casa. Existem algumas situações em que as escadas, não é que seja um Feng Shui ruim, ela prejudica a questão do fluxo do Qi, tá? Então, escadas muito próximas da porta de entrada, elas criam, medo vende, exatamente, é o pessoal que trabalha vendendo medo, né? Né? Então, escadas muito próximas da porta de entrada, isso é bem comum, então ela acaba atrapalhando a circulação, acaba atrapalhando a circulação das pessoas. Quando as pessoas andam pela casa, elas são Qi também. Qi não é uma coisa esotérica, né? Qi, a luz é o Qi, o vento é o Qi, as cores são o Qi. Qi é um conceito. As pessoas andando dentro da casa são Qi em movimento também, né? Então, uma situação bem desagradável é quando a escada está muito perto da porta de entrada e atrapalha a circulação, tá? E outras situações tem que ver, mas escadas não são perigosas, né? Como se o fato de ter escada já prejudica todo o Qi da casa. Não é assim que funciona, tá? Então precisa de critério, precisa de atenção como qualquer outro elemento arquitetônico, né, dentro de uma edificação, seja comercial ou seja residencial, tá? Lá na China eles tomam muito cuidado em shopping, né? Em shoppings, né? Em malls, né? De posicionar as escadas de acordo com determinadas direções que são bem calculadas, tá? Então isso aí tem uma série de critérios para que isso seja feito. Mas dentro de casa eu não tenho visto assim situações tão perigosas assim, tá? Uma outra coisa, né? Eu falei no início, né, que o Feng Shui
ele tem a ver com o ambiente, com o tempo e com a ação humana, né? Ambiente, tempo, ação humana. Tá? Então é bastante comum, tá, as pessoas acharem que fazer feng shui, né, fazer o feng shui já vai deixar todo mundo lindo e maravilhoso, né, todo mundo vai viver em paz e serenidade, em harmonia. Tá? E não é assim. Se o feng shui junta 3 coisas, né, tempo, ambiente, pessoas, tá? Se uma coisa não estiver boa, não significa que o resto vai desandar completamente. Tá? Então, e aí eu tenho visto até consultores de feng shui que às vezes tem medo de aplicar, tem medo de usar determinada técnica, achando que vai bombar, que vai detonar a vida do cliente. Isso não vai acontecer. Teria que ser um azar muito grande, você teria que ter um karma muito ruim para dar uma errada dessa. Tá? Então o feng shui não funciona assim. Tá? O que eu chamo que é o mito do rico e do pobre com feng shui. Fazer feng shui na sua casa não vai te deixar rico, não vai te deixar em harmonia. Por quê? Porque o feng shui é um componente. O outro componente, né, os outros componentes, o feng shui vai lidar com tempo e ambiente. O outro componente são as pessoas. Então, o consultor de feng shui, ele tem uma série de instruções a passar para os moradores daquela casa. E o que os moradores têm que fazer? Tem que seguir essas instruções. Tá? Eu me lembro que anos atrás, né, eu fiz o feng shui até para uma arquiteta que estava fazendo curso comigo. Isso já tem um bom tempo, né? Tem mais de 15 anos. Né? E o centro da casa dela tinha uma combinação muito boa para estudo. Tá? E o quarto, ela estava com um filho pequeno, né? E o quarto do filho dela também tinha uma boa combinação para estudo que se conectava com o centro. Aí eu digo, então você, seu marido, seu filho vão se dedicar a estudar, né? Vão se dedicar a desenvolver o seu conhecimento acadêmico, de pesquisa e etc. Né? Por quê? Porque a casa propicia isso. Né? E aí, para o quarto do filho, Riceles, o que é que eu faço no quarto dele? Então, vai usar determinadas cores, determinados objetos. Opa, chegou uma amiga, Harmonizares. Boa noite, querida. Então, usar certas cores, certos objetos que tenham a ver com o estudo, tenham a ver com o desenvolvimento. E o que dizer para ela? Olha, bota um monte de livro aí no quarto do teu filho, né? Porque o ambiente, né, a combinação energética, né, propicia aquilo, então usa aquilo a seu favor. Tá? Então é assim que... Opa, que bom, querida. Que uma satisfação ter você aqui. Tá? Então, opa, desculpa esse WhatsApp aqui. Então, eu costumo dizer que feng shui é como um barco. Tá? Eu falei tempo, ambiente e ação humana. Né? Então eu digo que o ambiente, a casa, é como se fosse um barco, tá? Um barco à vela. Tá? Então eu conheço o meu barco, eu sei o que ele pode fazer e o que ele não pode, o que é capaz de fazer o meu barco, onde eu posso chegar com ele. Isso é uma coisa. Né? É como se fosse a característica da casa. Tá? O ambiente, o tempo, o que é o tempo? Eu vou ver como é que está a maré, como é que está o vento, se o vento está a favor, se o vento está contra. Tá? E eu determino o meu objetivo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dirigir o barco considerando as características do barco, de onde vem o vento, se a maré está forte, se as ondas estão altas, se as ondas estão baixas. E assim, tá? Com maior facilidade, algumas vezes com maior facilidade, outras vezes com menos facilidade, mas a gente se encaminha para o nosso objetivo. Tá? Então, o simples fato de fazer feng shui, então, quando o consultor de feng shui ele chega na casa, ele vai falar
sobre as características da casa, vai falar sobre a personalidade da casa e como os moradores vão se conectar com aquilo, vão interagir com aquilo, tá? E a partir daí, né, se for do karma dessa família se tornar rica, ela vai ficar rica, né? Então, o Feng Shui não tem a ver, e se for do karma da família ficar pobre, você pode fazer o melhor Feng Shui do mundo, não tem jeito, né? Então, isso aí tem a ver com ação humana, né? É um aspecto do Feng Shui, tá? Então, os consultores de Feng Shui não tem que ter medo. Ah, Riceles, mas se eu errar, né? Se você errar, vai lá e conserta, ajusta, pede desculpa e refaz o cálculo. Não tem problema nenhum, a gente erra o tempo todo. Ok. Então vamos lá. A Raquel. Raquel, que horas tem? Me ajuda, Raquel. Né? Quem pode me dizer quanto tempo já passou? Então, escadas não são tão perigosas, né? A riqueza e a pobreza com Feng Shui, tá? Tira um, não entendi. Vamos lá. Há uma outra coisa, tá? Que às vezes as pessoas perguntam, né? Eu preciso usar aqueles objetos e os amuletos chineses? Se você gostar, use. Se lhe faz bem, use, não tem problema nenhum. Mas não é tira o peso das costas lá. Então, não é necessariamente obrigatório usar, não é porque veio da China que a gente tem que usar os amuletos chineses. Amuletos, objetos chineses. Se usar, fica bacana. Tá? 15 ou 20 minutos? Opa, obrigado, Ana. Se alguém puder me avisar quando faltar uns 10 minutos, né, eu comecei exatamente às 19, faltar uns 10 minutos para fazer um encerramento. Tá? Oi, Áurea! Oi, querida, boa noite! Então, só voltando, eu me lembro uma vez só que eu fiz um Feng Shui de uma casa, ainda morava no Tocantins, faz muito tempo isso, que a dona tinha comprado umas revistas e tinha visto uns objetos na revista e ela comprou um bocado, né? Boa noite para você também, querida. Então, ela comprou um bocado daqueles objetos, né? E aí, quando eu cheguei, aí eu fui falando, olha, a gente vai fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim. Aí ela disse assim, e os meus objetos? Aí eu disse, quais? Aí ela me mostrou um monte de coisa, né? Chinesa, sabe, bacana. Aí eu fui usando aquilo de acordo com a implementação, né? Mas que eu me lembro foi o único projeto em que eu usei objetos chineses. Normalmente a pessoa já tinha alguma coisa, tá? Já tinha alguma coisa e a gente aproveitava, mas não é necessariamente não é preciso usar, né? Se o cliente, se você como cliente gosta, né, quer ter e acha bacana, acha bonito, beleza, aí o consultor de Feng Shui vai te ajudar da melhor forma, mas não é obrigatório, ok? Mais um mito, tá? É que o Feng Shui é baguá, né? Então, tudo do Feng Shui é baguá. Não. O baguá, tá? Primeiro de tudo, o baguá não é aquele espelhinho. Tá? O nome daquele espelhinho é baguá, mas o baguá não é aquilo. Ba, em chinês, é 8. Né? Iguá significa símbolo. Tá? Então, baguá significa 8 símbolos. Tá? Então, é por isso que aquele amuleto, né, de forma octogonal, tem aqueles símbolos com linhas inteiras e partidas. Tá? Ele tem os 8 símbolos, então ele é chamado de espelho baguá, né?
Em inglês eles chamam de espelho chinês, Chinese mirror. Né? Oi, Viviane. Né? E aqui ficou muito popular, né, o espelho Bagua, mas ele também é um esquema de mapeamento das energias, mas não existe somente esse esquema. Isso daí é um método de Feng Shui. Existem outros métodos de Feng Shui além do Bagua, tá? Mas basicamente todos estão de uma forma ou de outra relacionados ao Bagua, relacionados aos 8, né? Aos 8 símbolos. Esses 8 símbolos são os 8 trigramas do I Ching, tá? Aí sim, o Feng Shui ele está relacionado, tá? Intrinsecamente relacionado aos trigramas, ao I Ching, ao livro I Ching. Ok? Bom, mais um, tá? Assim, uma coisa que também é muito comum, tá? E até uma vez um cliente disse assim: oi, Riceles, seria uma simplificação bem simplificada da Lopan. O Bagua, uma simplificação simplificada da Lopan. Boa pergunta, Luísa. Tá, vou responder essa pergunta, tá? Bom, para quem nunca ouviu falar, a Lopan é um instrumento usado pelos consultores de Feng Shui, tá? Que ele consiste de uma bússola no centro, tá? Só que é uma bússola que a agulhinha, ao contrário da bússola ocidental, ela aponta para o sul. Tá? A bússola ocidental, a agulhinha aponta para o norte. Tá? E um disco com vários anéis. Né? A gente às vezes chama isso de anel. Vários anéis. Cada anel daquele, tá? É uma forma de você... É uma fórmula de você fazer, há uma forma de você usar para fazer esse mapeamento da casa, né? Para descobrir essa personalidade da casa do ambiente construído, tá? Então, os 8 trigramas do I Ching, eles são arrumados de duas formas, né? Que é o Hou Tian Bagua e o Shen Tian Bagua, que é chamado de arranjo do céu anterior e arranjo do céu posterior. Tá? Não vou falar isso aqui porque é um negócio mais que exige um pouco mais de tempo e eu acredito que o nosso tempo já deve estar acabando. Tá? Então, esses 2 anéis, né, eles fazem parte da Lopan. Então, a Lopan mais básica que existe, ela deve ter esses 2 anéis. O anel com os trigramas arrumados, né, no arranjo do céu anterior e os trigramas no arranjo do céu posterior. Tá? É isso que é transposto para aquele amuleto. Tá? Então, tem um porquê de usar cada um dessas configurações naquele amuleto, e também tem um porquê de, às vezes, esse amuleto tem um espelho plano, outras vezes tem um espelho convexo, outras vezes tem um espelho côncavo. Tá? Mas isso eu vou falar em um outro momento. Tá? Alguém pode me ajudar? Quanto tempo nós temos ainda? Que horas são, por favor? Alguém pode verificar para mim? São 19h48 aqui, apareceu para mim. Então a gente ainda tem... apareceu meu reloginho, 19h48. Então a gente ainda tem 12 minutos. Perfeito. Tá? Então, isso, 19h48. Obrigado, Áurea. Então, é que agora que eu descobri que eu posso puxar bem aqui para ver meu reloginho. Então, então não é uma simplificação da Lopan. A Lopan mais simples, né? Existe umas Lopanzinhas bem pequenininha, que ela tem a bússola e tem esses 2 anéis e mais uns 3 ou 4. E existem Lopans
que tem inúmeros anéis, né? Isso vai de cada consultor com que tipo de fórmula, com que tipo de ferramentas de análise ele trabalha. Ok, perfeito. Vamos. Olha, deu tempo de falar tudo que eu coloquei aqui. Tá, ok. Sim, eu estava falando do meu cliente, né? Antes de responder a pergunta da Ana Luísa, eu estava falando do cliente que ele me chamou assim meio preocupado, né? Que ele disse que já tinha comprado umas revistas, já tinha visto uns vídeos no YouTube e a casa dele estava toda errada. Então, assim, ele já estava achando que ia morrer, que todo mundo ia ficar doente, tá? Então, é o que a Ana Luísa comentou ainda agora, né? O medo vende. Então, infelizmente, tá? Existem muitos profissionais, mas não só em Feng Shui, né? Eu também trabalho com hipnose, existem profissionais de hipnose, de várias áreas que trabalham assim, né? De vender o medo. Não, tá ruim isso, tá ruim aquilo, tá errado isso, tá errado aquilo. Cara, e o que é que tá de bom nessa casa? Né? O que é que tem de bom nessa casa? Né? Então, eu sempre trabalhei, eu sempre tive essa visão de tá ruim, tem um monte de coisa ruim, mas o que é que tem de bom também? Tá? Um dos professores com quem eu estudei, ele sempre dizia o seguinte: não se preocupe em amenizar o que está ruim, melhora o que está bom. Se você melhorar o que está bom, o que está ruim já vai diminuir. Né? Então, aqui, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Tá? Você faz a análise, tem uma série de características e você percebe que isso aqui é o que está ruim na casa, isso aqui é o que está bom na casa. Vamos dizer que está isso aqui. Então, tem muitos profissionais que só focam nisso. Né? Só focam no que está ruim. E o que está bom da casa? O que é que essa casa tem a oferecer àqueles moradores? O que é que aquele prédio, aquela edificação tem a oferecer aos seus usuários? Então, eu vou focar aqui. Né? Então, se eu melhoro isso, tá? Tá? Isso daqui já diminuiu e acabou. É a partir daí. Tá? Não preciso ficar me preocupando, assim, focando no que está ruim, né? Tem gente que só fala o que está ruim. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Né? Não é assim. Então, vamos focar, né? Eu sei que tem vários consultores aqui assistindo essa live, eu fico muito feliz por isso, tá? Vendo a minha estreia, meu debut. Né? Então, focar no que é bom. Né? Que nem eu dei o exemplo ainda há pouco, da casa que eu acompanhei o estudo, eu não fiz, uma aluna minha que é arquiteta, ela fez o curso comigo, eu disse, faz o Feng Shui da minha casa. Não, você vai fazer e eu vou acompanhar. Ela foi desenvolvendo o projeto da casa dela em cima do estudo que ela mesma fez e eu fui auxiliando. Foi muito bacana, uma casa linda. Foi até publicada numa revista, né? E a vida progrediu, né? E vendo o que é bom, o que era bom, o que é que aquela casa oferecia aos moradores, oferecia a possibilidade de se desenvolverem através do estudo, né? E foi isso que eles começaram a trabalhar. Então eu pego o que é bom da casa e digo, olha, trabalha em cima disso. Tá? Então já teve casa, por exemplo, faltando 8 minutos, vou encerrar aqui e dar um... Então já teve caso de eu fazer consultoria e a pessoa, aquela história da prosperidade, não, eu quero ficar rico, mas não era uma casa de riqueza, tá? Mas era uma casa boa de estudo. Eu disse, olha, você pode ficar rico, aí vai depender do seu merecimento, tá? E isso daí a gente tem que ser bem claro. Oi? Meu filho. Isso daí a gente tem que ser bem claro quanto a isso. Agora, o que essa casa te dá? Né? Ela te dá a possibilidade de você se desenvolver através do estudo. Então, se você se desenvolve através do estudo,
Isso pode te levar à prosperidade. Você vai ser rico através do estudo, né? Isso que é legal, isso que é bacana. Você vê a possibilidade, né? E informar isso para o cliente e ensinar ele a trabalhar com aquilo. Tá? É como se eu tivesse um terreno e eu chamo um técnico agrícola e digo, olha, faz uma análise e me diz para que esse terreno é bom. Aí o técnico diz assim, olha, esse terreno é muito bom para plantar arroz. Ah, não, mas eu quero plantar soja. Eu vou ter sucesso? Eu vou ter sorte com isso? Não. Porque ele está dizendo que é uma coisa, eu quero fazer outra. Então, esse é o nosso trabalho como consultor de Feng Shui. É olhar para a casa e dizer o que é que essa casa oferece para esses moradores, o que é que essa edificação oferece para esses usuários, para que eles tenham o quê? Saúde e vivam muito, e vivendo muito, alcancem a sabedoria. Ok? Pessoal, está faltando 5 minutinhos, menos de 5 minutinhos. Eu agradeço muito, 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 tá? Todos que estão aqui, né? 6 pessoas, mas para mim é fantástico. Pessoas que eu já conheço, outras que eu não conheço ainda, tá? Muito, muito obrigado, tá? Quem está me acompanhando aí nas redes sociais está vendo que eu estou postando bastante material. Esse vai ser o foco, né, bem intenso. Eu trabalho com hipnose, mas estou focando bastante. Esse ano foi muito voltado para o Feng Shui, tá, produzindo conteúdo, e agora estou liberando esse conteúdo. Então tem os vídeos antigos lá no YouTube, mas está sendo produzido novos, está saindo material novo. Então acompanhem. Muito obrigado. Acompanhem o meu... Tem canal no YouTube, Feng Shui Tradicional. Se procurar lá no Google, hashtag Riceles, vai encontrar um bocado de material e vem mais novidade. Tá? Durante essa semana, eu já gostei da experiência, eu quero fazer mais, e durante essa semana vai ter mais. Tá? Eu vou deixar avisado. Tá? E é isso. Muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado. E uma excelente noite a todos vocês. Qualquer dúvida, manda uma pergunta lá pelo direct, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder. Ok? E aqui pela minha conta está faltando menos de 3 minutinhos. Então só dá uma boa noite. Muito obrigado, Vivi, Áurea, né, a Rosana. Muito obrigado a todos vocês pela participação. E durante a semana, mais live para a gente, Silene, né, harmonizares Feng Shui, né? Tem um trabalho belíssimo com Feng Shui, eu assisto os vídeos dela, faz um trabalho muito, muito gracioso com Feng Shui. Ela é apaixonada por Feng Shui, eu sei. Então é isso, gente. Muito, muito obrigado. Uma boa noite a todas, né? Todas mulheres, né? Pelo que estou vendo. E até a próxima live. Muito boa noite. E eu vou encerrando, faltando 1 minutinho. Gente, muito obrigado e até a próxima.